agora eu pedi aos meus companheiros desta cruzada, desta mesa redonda, são eles o Sérgio Luciano, que é CEO da Quilaban, uma empresa da indústria farmacêutica, o Miguel Pina Martins, que é o fundador, como todos conhecemos, e CEO da empresa Science for You, e o Nelson Pires, CEO da Java Recordati. Na imagem só falta o Miguel. Miguel, falta apareceres. Onde é que está o Miguel? Será que está a testar um novo brinquedo que vai ser lançado este Natal? Não, já testou. Já está tudo pronto. Olá, Miguel. Olá, Sérgio. E olá, Nelson. Espero que estejam com o som ligado. Muito bem. A primeira, enfim, quatro bons rapazes que estão aqui no ecrã. E que vão estar agora durante a próxima meia hora, e eu diria que, como bons conversadores que todos somos, meia hora é pouquíssimo para aquilo que temos para dizer, mas vamos, obviamente, ser sintéticos. E, para mim, deixem-me dizer que é com especial gosto que eu estou aqui, enfim, a moderar-vos, entre aspas, obviamente, vocês não precisam de nenhuma moderação, até porque eu tenho aqui o privilégio de ser amigo dos três e, portanto, vos conhecer muito bem. E de termos, enfim, muitos dos temas que aqui vamos falar já partilhámos em outros fóruns diferentes, e de facto é com imenso gosto que eu tenho aqui três homens que são três CEOs de três reconhecidas e grandes empresas, e que é interessante porque chegaram, e é isto que eu gostava de destacar, portanto eles têm em comum que são CEOs, não é? Mas já agora há dois que têm em comum, que é o Sérgio e o Nelson, que ambos trabalham na indústria farmacêutica. Sabe-se lá porquê, indústria extraordinariamente importante no contexto atual que estamos a viver, e portanto isso também é muito interessante para esta partilha. Mas eu gostava sobretudo de destacar os três percursos que eu conheço deles, e que no fundo faz com que certamente as suas visões sejam muito mais enriquecidas por isso. O Sérgio, eu vou começar por esta ordem, porque o meu computador aparece assim por esta ordem, é só isso, é? O Sérgio Luciano, como eu disse, é CEO da Quilaban SA, uma empresa de indústria farmacêutica, mas ele tem um percurso, sobretudo, que nasceu na área financeira e fez todo o percurso da financeira CFO para o topo da organização, portanto, para CEO. E isso é muito interessante quando eu ouço, e tenho partilhado muitas vezes com o Sérgio estes temas da gestão de pessoas, e quando eu vejo um financeiro ou um ex-financeiro, o atual CEO, tão focado nas pessoas e a falar de temas tão grandiosos como propósito. Portanto, deixo aqui esta mística na apresentação. Acho muito, muito interessante. Depois temos o meu amigo Nelson, que andamos nestas vidas há muito tempo em termos de falar de pessoas e da importância das pessoas, portanto toda a gente conhece, e ainda bem, e pelos bons motivos, mas o Nelson fez um percurso que veio pela área comercial, e portanto ele fez, enfim, várias coisas, não vale a pena, estaremos aqui amanhã toda a apresentar, a falar do teu currículo, mas tu nasceste na área comercial, enfim, direito, etc., mas a comercial, e foi nesse percurso comercial que chegaste a CEO. E, portanto, também é um caminho muito interessante, como é que um homem comercial hoje tem um foco tão grande nas pessoas e como as pessoas se conseguem, com elas, atingir resultados. E, de facto, é muito interessante essa tua experiência. E o Miguel, que é, como toda a gente sabe, um empreendedor, um homem que foi para a faculdade como todos nós, mas não saiu de lá sem ter a empresa dele. E que hoje não é uma empresa, é um império, não é? E não há parte do mundo onde nós estejamos que não vejamos lá, ou parte da própria empresa mesmo, ou os produtos que a empresa produz e que são, de facto, o maior sucesso a nível mundial. Portanto, muitos parabéns pelo vosso percurso e pela forma como estão, mas o que interessa é onde é que vocês estão hoje. E eu gostava de lançar já esta primeira pergunta, que no fundo qual é a vossa visão, vocês que são hoje CEOs, mas que não podem esquecer o vosso percurso e como é que aqui chegaram, não é? Qual é a vossa visão, afinal, sobre o futuro da gestão de recursos humanos ou da gestão de pessoas, como nós costumamos falar, no pós-Covid? Ou seja, nós agora estamos a atravessar, e falámos nisso há bocadinho também, e hoje temos uma direção de recursos humanos muito mais focada em ajudar as pessoas a ser, enfim, a resolverem os seus problemas, e a empresa também, e as questões de adaptação, etc. Mas qual é, afinal, a vossa visão de futuro para a função de recursos humanos nas empresas?
Eu posso começar pelo Sérgio. Sérgio, força. E vamos ir. Olá, Pedro, bom dia. Antes de mais, agradecer à DCH e a ti, Pedro, este convite. Cumprimentar todos os participantes e os meus colegas nesta mesa redonda, o Nelson Pires e o Miguel Pina Martins. É um prazer estar convosco debatendo estes temas tão interessantes. De facto, em relação ao futuro da função de recursos humanos, eu acho que a função em si não se altera fundamentalmente. Alteram-se sim as circunstâncias em que vivemos e, naturalmente, que os desafios que decorrem desta dinâmica da Covid acabam por intensificar tudo aquilo que iremos enfrentar no futuro em termos de mudança, em termos de competitividade, em termos de desafio de desenvolvimento de competências e novas formas de trabalho. E parece-me que alguns dos grandes desafios que se colocam à função dos recursos humanos têm muito que ver, em primeiro lugar, eu diria, com a construção de dinâmicas de confiança na organização. E o tema da confiança é um tema central quando enfrentamos desafios tão significativos e quando enfrentamos realidades tão desafiantes. O Ken Blanchard fala-nos do modelo da confiança com 4 pilares muito interessantes. A questão da relação, a questão da competência, da integridade e da fiabilidade. E, de facto, a função dos recursos humanos acaba por ter um papel determinante em todas estas dimensões. O tema da comunicação e da promoção da relação transversalmente na organização é central. O tema do desenvolvimento das competências, de novas competências, de contribuir para que as pessoas possam integrar competências necessárias para o desenvolvimento organizacional é fundamental. A questão da fiabilidade e da promoção de relações positivas na organização é determinante, assim como a ética e a integridade são temas centrais e para os quais a área dos recursos humanos poderá ter um papel determinante. E, para além disto, parece-me que, sobretudo, e Pedro agarrando no tópico do propósito que me encanta, há aqui efetivamente uma questão de criação de identidade das pessoas com o propósito da organização e de criação de sentido em relação àquilo que as pessoas fazem na construção deste propósito organizacional. E, portanto, eu julgo que este futuro extraordinariamente desafiante que iremos enfrentar, certamente, poderá ser um futuro de sucesso e de construção positiva, com uma intervenção da área dos recursos humanos muito direcionada para estas dimensões. Muito bem, obrigado, Sérgio. Que interessante, eu bem avisei um financeiro a falar destas questões da identidade das pessoas com o propósito da organização, é extraordinário, eu avisei. Nelson, vamos a ti. E tu, afinal, conta-me lá tudo, o que é que vai ser então, qual é a tua visão sobre esta questão do futuro da função da RH, se quiseres, do futuro da gestão de pessoas nas empresas, mais do que da função? Pedro, antes de mais, obrigado, bom dia, obrigado pelo convite. Aliás, eu sou cliente e parceiro de todos os três que aqui estão. O Sérgio é meu parceiro já por força do negócio. O Miguel, eu sou cliente porque tenho 5 filhos, portanto, como sou um bom cliente, e Pedro tem muitas saudades de voar, portanto, eu faço para aí umas 90 viagens por ano. Este ano muito poucas, portanto, tenho muita vontade de voltar a viajar rapidamente, portanto, espero poder fazê-lo rápido. Ora bem, eu ouvi aqueles grandes termos, aqueles grandes buzzwords da gestão de recursos humanos 4.0 em 2019 e ficava um bocadinho surpreendido porque nós, na minha empresa, temos desde 2012 uma área de gestão de cliente interno. Ou seja, nós achamos que o nosso cliente externo, que é aquele que nos traz o negócio, que falávamos, e que o Rui Naveiro falava ainda bem, porque ele merece muito bem o prémio, acho que é muito bem entregue, falava sem negócio não há empresa, não há colaboradores, não há recursos humanos, mas falamos de clientes externos. O nosso cliente interno para nós é fundamental e esse tem um papel estratégico dentro da organização, porque é esse que traz o valor para dentro da própria organização. Eu acho que a função de recursos humanos teve de se alterar muito por força da pandemia, e a pandemia felizmente vai acabar mais tarde ou mais cedo. Ainda hoje vimos que no Reino Unido foi aprovada já a primeira vacina para tratamento do Covid, mas eu entendo que a pequena grande mudança que se verificou neste último ano, porque as outras já tinham acontecido antes, nós já tínhamos, a função de recursos humanos já tinha passado de uma função analítica para uma função estratégica,
porque eu acho que esse foi a grande mudança que se verificou na função de recursos humanos e automaticamente no perfil das pessoas de recursos humanos que nós queremos dentro das organizações. Porquê? Porque nós alinhamos o negócio de uma forma e depois queremos que toda a área de recursos humanos nos ajude a preencher as funções com o perfil de pessoas que se enquadrem nos objetivos estratégicos que temos. Eu acho que a grande capacidade, a grande mudança que verificamos no último ano, e foi só essa, porque a outra já tínhamos desde 2012, foi a resiliência e o facto de fazer com que as pessoas se adaptem à mudança, e essa tem sido uma função claramente entregue à função dos recursos humanos, porque todas as outras, o ser um parceiro estratégico, o criar uma nova sistema de arquitetura de gestão de pessoas, o criar uma estratégia de gestão de recursos humanos, nomeadamente quer em termos de remuneração, quer em termos de recrutamento, quer em termos de manutenção, isso nós já tínhamos. Quer em termos de mudança organizacional, que na nossa área farmacêutica se verifica muito, isso nós já tínhamos. Eu acho que claramente o Sérgio falou de uma palavra que eu acho que tem muito a ver com aquilo que se espera atualmente dos gestores de recursos humanos, que é confiança e credibilidade, ou seja, são neste momento o que as pessoas esperam das organizações é confiança e credibilidade, confiança que nós vamos cuidar deles, confiança que nós vamos dar-lhes segurança, quer segurança em relação à doença, quer segurança em relação ao posto de trabalho, e que confiança em relação àquilo que se espera deles, vamos ser justos nas avaliações. E eu acho que essa foi a única grande mudança que eu vejo dentro da minha organização, porque até ao ano passado todas as outras são pontos comuns, ou seja, nós, os recursos humanos sempre foram estratégicos para nós, o nosso diretor de recursos humanos ou diretora tem que conhecer o negócio quase tão bem como o diretor de marketing ou o diretor comercial, tem que perceber quais são as necessidades que nós temos com pessoas, passa 10% do tempo no terreno a acompanhar a nossa equipa comercial, para perceber exatamente que tipo de pessoas nós queremos, quais são os objetivos. E isso vai continuar, Nelson? E isso vai continuar? A minha questão é se isso é uma questão circunstancial atual ou se é mesmo a visão para o futuro, pós-Covid, se isso vai continuar. Essa tão grande permanência junto do negócio, junto da estratégia do negócio, qual é a tua visão sobre isso? Eu acho que vai ainda acentuar, Pedro. Ou seja, eu acho que vai acentuar. E a parte que eu acho que vai, de facto, vai ganhar uma relevância que provavelmente tem menos, por exemplo, nós temos 4 casos de Covid, tivemos 4 casos de Covid numa organização de 150 pessoas, não me parece muito, e quando falamos, lá está, segurança, credibilidade e confiança, aquilo que o Sérgio falava, é que só temos 4 casos, ou seja, temos uma prevalência muito menor do que na população portuguesa, por exemplo, mas que o nosso diretor de recursos humanos acompanha diretamente estas 4 pessoas quase diariamente para saber como estão. E isso faz com que mostre a preocupação genuína que as organizações têm com as pessoas que trabalham connosco, mas alavanca a função para o... Eu acho que a grande mudança é a capacidade que vamos ter, nomeadamente os recursos humanos, porque até o ano passado eu acho que a grande mudança era os recursos humanos deixarem aquelas funções que podem ser automatizadas, como os reports, como o tempo de trabalho, como o workflow administration, como o payroll services, tudo isso é automatizado, tudo isso as máquinas fazem melhor do que nós. Portanto, passarem a contribuir para o negócio com uma visão distinta, nomeadamente estratégica. Mas eu acho que isso já aconteceu até à pandemia. Eu acho que depois da pandemia é mais a confiança e a credibilidade como os grandes fatores e a capacidade de fazer com que as pessoas não resistam à mudança e os ajudem a mudar neste processo, até porque nós neste momento, antes visitávamos médicos no centro de saúde, agora visitamos médicos através deste modelo. Claro. Temos, eu peço desculpa, que eu, como já sabes, eu falo, se começar a falar nunca mais Sim, mas eu não consigo falar muito, ficar sem não tem problema nenhum. E agora temos o Miguel. Miguel, e tu? Qual é a tua visão então sobre a função de recursos humanos no pós-Covid? Tu que tens já, tu és uma empresa multinacional, não é? Portanto, tens uma visão não só local, não é? Mas como estás presente já em várias geografias, qual é essa visão? O que é que tu preconizas para esta função RH, para a gestão de pessoas no pós-Covid? Conta-nos tudo. Bom dia.
Eu acho que vai haver aqui, podemos separar isto em três grandes desafios. O primeiro desafio mais imediato, e que está muito relacionado com os RH, é o momento em que vivemos hoje em dia, durante a pandemia. E como nós sabemos, tem havido um aumento do desemprego bastante grande e normalmente quando isto acontece, eu costumo acreditar no mercado, há aqui um desequilíbrio outra vez entre empregador e empregado, assim dizendo, ou seja, há muito menos oferta de emprego do que havia há um ano atrás por esta altura, o que acaba por, normalmente nestas coisas, acaba por criar um desequilíbrio inicial que acho que se está a notar e que acaba por se notar, ou seja, a rotação dentro das empresas desceu de uma forma completamente gigantesca, ou seja, dependendo dos setores, obviamente há setores que isto não tem problema nenhum e até estão a surfar a onda, mas na generalidade dos setores há uma diminuição gigantesca hoje em dia da taxa de rotação. Não quer dizer que as empresas estejam melhores, não quer dizer nada, quer dizer que o mercado está a funcionar neste momento e nesse sentido, e as pessoas já não saem das empresas porque querem, ou seja, quando estou a falar de rotação, estou a falar da rotação, obviamente, das pessoas que saem para mudar de emprego. A rotação das pessoas que acabam por ser dispensadas, obviamente, é muito mais complexa e muito mais triste também, mas acaba por acontecer. Mas tirando essa, neste momento, pelo menos falando das organizações, essas taxas estão a reduzir e neste momento há, obviamente, aqui um desequilíbrio maior em que as pessoas eventualmente também se agarram um bocadinho mais aos empregos e já não há aquela tentativa como existia há mais tempo, que era eu quase que estou numa posição, mas eu amanhã envio 10 currículos e saio desta empresa e ainda vou ganhar mais dinheiro. Ou seja, isso neste momento penso que acabou por esmorecer, o que acaba por haver aqui um equilíbrio entre essa relação, neste caso mais para o empregador, que não existia. Depois o segundo ponto, obviamente, que é um ponto já imediato, que é neste momento um desafio que existe gigantesco, que tem a ver com o teletrabalho, porque como é óbvio, de repente toda a gente começou a trabalhar em teletrabalho, já se falou nisto, mas há um problema muito grande no teletrabalho, principalmente no longo prazo, que é como é que nós aculturamos as pessoas e como é que nós conseguimos dar o sentido de missão, que é uma das tendências maiores que já existia na questão dos recursos humanos, de conseguirmos realmente passar, que as pessoas quando estão numa empresa, passar que têm uma missão, que não estão apenas simplesmente a trabalhar e encontrar realmente aquilo que gostam e que gostem de fazer. E isso é um desafio muito grande que neste momento se está a passar e que acho que vai acabar depois também, assim que a pandemia estiver minimamente resolvida, não é? Hoje com a notícia que já está aprovada uma das vacinas, esperemos que tenha o efeito pelo menos esperado e que se consiga resolver isto se calhar em 3, 4 meses, mas acima de tudo acho que vai haver depois um reequilíbrio e vai ter que haver aqui um reajuste em que o teletrabalho não vai ser tão disseminado, vai continuar a ser disseminado porque acho que é difícil voltar 100% atrás, mas as empresas vão voltar a querer chamar as pessoas o máximo possível, ou pelo menos para haver aqui um entendimento, principalmente porque depois também estamos com um equilíbrio que tem a ver com aquele primeiro ponto que eu falei, não é? Ou seja, há um poder neste momento superior por parte das organizações para fazerem um bocadinho mais do que aquilo que querem, mas acho que num futuro próximo as coisas acabam por mudar. Depois, a pensar mais no futuro, o que é que eu acho que vai ser, obviamente, retirando estas questões da pandemia, um ponto muito importante que pelo menos do que eu tenho lido, acho que é muito, muito interessante na questão dos recursos humanos, que tem a ver com o People Analytics, não é? Isto hoje em dia é tudo Big Data e eu acho que o Big Data vai chegar também aos recursos humanos, acho que está um bocadinho mais atrás, mas acho que aqueles questionários que são feitos nas empresas, nós aqui na Science for You temos o FIB, que é a felicidade interna bruta, que vamos medindo e que temos ali uma tendência, mas mais do que isso acho que vai realmente conseguir, aquelas perguntas que se fazem vão conseguir realmente começar a transformar-se em perfis em que nós vamos conseguir perceber com aqueles inquéritos que são feitos e cada vez feitos com mais precisismo, acho que vamos conseguir perceber se as pessoas estão realmente contentes, se não estão realmente contentes, se precisam de mudar dentro da empresa, o que é que pode acontecer, mas conseguir mapear isso de forma quase automática com um algoritmo que se consegue realmente perceber. Eu acho que é um caminho muito interessante dos recursos humanos e que eu acho que para antecipar cenários, no fundo, não é? Para antecipar cenários. É isso mesmo, ou seja, e acho que vamos conseguir perceber mais facilmente qual é que é o mood das pessoas quase, ou seja, isso obviamente nem quero entrar aqui noutros temas de juntar isto, com se as pessoas chegam a horas, se saem cedo, se saem tarde, o que é que se passa, ou seja, conseguir juntar isto tudo, porque eu acho que é o que vai acabar por acontecer, mas conseguimos realmente ter um perfil com todos os dados que existem, inclusive os inquéritos, mas os inquéritos não vão ser apenas o centro e não são para ser trabalhados manualmente, acho que vai haver realmente aqui um mapa de conseguir perceber onde é que as pessoas estão e como é que está o nível de motivação delas e o que é que se tem que atuar ou não, seja em que sentido,
mas acho que o People Analytics é um ponto fundamental do futuro e acho que vai ser algo que vai ser cada vez mais implementado, e acho que todos os gestores de recursos humanos que conseguirem trazer know-how nesse sentido para dentro das organizações, obviamente tendo em conta todas as questões de proteção de dados, acho que vão estar aqui um ponto acima, principalmente em organizações com mais de 150 trabalhadores, com mais de 200 trabalhadores, em que já seja muito mais difícil realmente ter este mapa na cabeça. Depois, aquele tema que tem sido um tema já antigo, não é? Eu até tenho aqui uma citação atrás de mim, que é aqui do Steve Jobs, que fala muito das pessoas encontrarem aquilo que gostam mesmo, não é? Ele que é mais forte e vai find what you love. E eu acho que o caminho acaba também por ser muito mais este. Acho que as pessoas cada vez mais estão a dar importância àquilo que amam, não é? Para ser assim também, para ser mais forte. E acho que isso é muito importante também nos recursos humanos, o que vai valorizar muito mais a questão da missão, a questão dos valores, a questão da cultura. E acho que é isso que num futuro também um pouco mais longe, mas que vai acabar por acontecer, é realmente as pessoas conseguirem estar focadas naquilo que gostam de verdade e conseguirmos permitir que elas façam isso. E haver uma rotação muito maior, não deixar aquelas pessoas que estão há 20 anos e que há 20 anos odeiam aquilo que fazem. Isso obviamente veio outra vez no People Analytics, mas é muito, muito importante que as pessoas gostem daquilo que fazem. Há funções mais fáceis, isso pode acontecer, e há outras, obviamente, mais difíceis que alguém tem que fazer. Mas o mapear e as pessoas terem noção da importância que é acordarem todos os dias com uma felicidade de ir trabalhar e não acordarem todos os dias com uma coisa ou não, o despertador já está a tocar outra vez, é algo que eu acho que é fundamental para a felicidade das pessoas e para como é que as pessoas podem ser realmente rentáveis, como é que as pessoas podem ser eficientes, como é que podem ser eficazes no seu trabalho e conseguir mapear isto, conseguir mesmo dentro das organizações, às vezes fazer um bocadinho mais assim, fazer um bocadinho mais de outra maneira, acho que é fundamental para termos pessoas motivadas e para termos realmente empresas também muito rentáveis e com níveis de eficiência nos recursos humanos muito grandes. E pronto, já acho que já me alonguei um bocadinho mais, Pedro, mas já acho que eram aqui estes três pontos. Muito bem, Miguel. Muito bem, fantástico. Eu bem avisei que nós éramos 4 bons conversadores e, portanto, eu avisei e estou a cumprir. E, de facto, está a ser extraordinário esta conversa, mas já agora, meus amigos, como vocês sabem, é uma palavra da moda, que é o reset, não é? Neste momento faz-se reset de tudo. A Rita já apareceu, quer dizer que vai ter perguntinhas do público, mas eu tenho que fazer esta pergunta, porque eu sou um diretor de recursos humanos, eu tenho 3 CEOs aqui, eu não vou perder a oportunidade de perguntar o seguinte: vamos lá fazer um reset nos perfis de diretores de recursos humanos neste momento. Uau, ok? Afinal, qual era o perfil que vocês necessitam? Qual é o perfil que o CEO, isto visto do topo da organização, afinal, quais são os perfis, ou que deve ser o perfil do novo diretor, da nova diretora de recursos humanos, do novo gestor de pessoas nas vossas organizações? Sérgio. Bom, Pedro, eu diria que o perfil que procuro e que desejo ter ao meu lado, enquanto diretor de recursos humanos, é essencialmente o perfil de um humanista empresarial. Isto porquê? Porque, por um lado, pretendo ter alguém que compreenda profundamente as pessoas, valorizando a diversidade, a singularidade de cada um, e que conheça, no fundo, bem toda a dinâmica mental, de pensamento, de emoções destas pessoas e, em simultâneo, que consiga conjugar isto com uma visão holística da dinâmica estratégica e operacional da organização. O Rui falava-nos da importância do negócio e de termos um negócio. Isto é absolutamente essencial. E aquilo que entendo que é fundamental num diretor de recursos humanos é conseguir, de facto, conjugar esta visão do negócio, do desenvolvimento de negócio, dos drivers deste desenvolvimento de negócio, com aquilo que é o papel das pessoas e a dinâmica da gestão das pessoas no âmbito deste negócio. Portanto, terá que ser também um líder, um empreendedor resiliente, terá que ser um comunicador, alguém que nos permita criar aqui uma compreensão aprofundada em toda a organização, também com os seus colegas da equipa de liderança e de gestão, uma compreensão do negócio como uma dinâmica de pessoas para pessoas. De facto, quando estamos a propor os nossos produtos, os nossos serviços, estamos a propor-los a pessoas. Compreender as pessoas que estão do outro lado é fundamental, como é fundamental compreender as pessoas que estão do nosso lado prestando estes serviços e apresentando estes produtos para as outras pessoas. Portanto, a conjugação destas dimensões, para mim, constitui aquilo que é o tal perfil do humanista empresarial que procura no diretor de recursos humanos. Muito bem.
Sérgio, o humanista empresarial é lindo. Escreve já um artigo sobre isso, que isso é maravilhoso. Nelson, e tu? Pistas para o tal novo perfil depois do reset que estamos a fazer? Eu quero um Pedro Ramos. Pronto, está resolvido. És um simpático. Ok. Para além disso. Pedro, eu olho para as funções de um bom diretor de recursos humanos e eu acho que o Miguel também disse outra coisa muito interessante. De facto, nós não temos turnover, que é um do People Analytics que nós temos neste momento, é o turnover de pessoas que nós usávamos até há bem pouco tempo, agora muito por força da falta de oportunidade no mercado de trabalho, há um baixo turnover das pessoas afiliadas ou não à empresa, ligadas ou não à missão da empresa, as pessoas não mudam porque têm medo do que a mudança pode trazer. Portanto, ou seja, temos ainda menos eu acho que temos menos um KPI para as avaliar e avaliar os recursos humanos, e temos um segundo KPI, é que as pessoas, por muito pouco felizes que estejam neste momento, felicidade é muito difícil de medir, porque a felicidade das pessoas está ligada àquilo que é, na hierarquia do Maslow, a competência mais básica, que é a sobrevivência, não é? Portanto, neste momento, as pessoas estão mais preocupadas com a sua segurança do que com a realização no posto de trabalho. Portanto, ainda mais difícil a função de recursos humanos passou a ser de executar. Eu olhando bem para aquilo que faz um diretor de recursos humanos, que é a gestão da função, a gestão dos empregados a nível dos prémios, dos benefícios, o desenvolvimento dos colaboradores, o recrutamento, que é fundamental, a gestão das competências existentes e das competências que vão ser necessárias do futuro, a eficiência da organização e a gestão da força de vendas, que depois inclui, da organização, que depois inclui uma série de variações, como o pagamento de salário, pagamento de prémios e tudo o resto. Eu olho e digo que o reset que eu tenho, embora eu acho que já tenho isso dentro da minha organização, sou um sortudo, mas eu acho que vou olhar muito mais para as competências soft do que olhava para as competências que já eram importantes, mas continuava a olhar para as hard e agora claramente soft. Ou seja, eu quero, o Sérgio descreveu com uma palavra muito mais bonita e inteligente do que aquela que eu vou descrever, mas os pontos por onde eu vou olhar certamente para avaliar um diretor de recursos humanos é, ele tem que ter capacidade de liderança, porque ele não pode ser o tipo chato que só lembra, que manda um mapa dos feriados e das pontes, mas tem que mostrar às pessoas qual é a vantagem. Nós temos 200 dias úteis de trabalho, em vez de termos 180. Isso é estratégico para o negócio, portanto, tem que ter a capacidade de comunicar, mas tem que ter a capacidade de liderar o processo, tem que estar focado no resultado, quer do resultado da sua função, quer no resultado da organização. O resiliente e a capacidade de mudança, eu acho que isso já fazia parte da função, portanto, vai continuar a fazer, eu acho que cada vez vai a fazer mais, nomeadamente a capacidade de mudança e a capacidade de levar os outros a mudar, porque inevitavelmente o nosso mundo mudou. Eu não chamo de novo normal, eu chamo de novo diferente, porque é novo e é tudo diferente do que estávamos habituados. E depois, eu acho que há dois pontos fundamentais. Sim. Muito bem, Nelson. Miguel, capacidade. Não, deixa-me só acabar. São dois pontos, que estratégia. Sim, um é estratégia e depois há aqui um ponto que eu acho que é fundamental, que é a intuição. Ou seja, eu acho que nós temos muitos KPIs, mas eu continuo a achar que a intuição é fundamental para tomar boas decisões de negócio. Portanto, eu claramente, cada vez que procuro uma pessoa para um comitê de direção como o nosso, a intuição é provavelmente o critério mais importante que eu tenho ou seja, o sentir o smell of the place, não é? Que eu acho que muito poucas pessoas o sabem fazer e acho que um diretor de recursos humanos claramente tem que ter. Muito bem, Nelson. Ótimo. Ainda bem que continuaste porque deixaste o melhor para o fim. Essa questão da intuição é top. É de facto uma competência, vamos chamar competência crítica no contexto atual. E agora, Miguel, muito resumidamente, e tu, quais são os contributos para o novo perfil do diretor, diretora, gestor de pessoas das empresas depois deste reset? Muito rapidamente, eu acho que, apesar do livro já ter uns bons aninhos, mas acho que continua a ser um guia muito grande para mim, que é o Vencer, de Jack Welch. E o Jack é muito... tem uma visão dos recursos humanos muito interessante, porque ele acredita que o próprio CEO deve ser um gestor de recursos humanos e que os recursos humanos devem estar sempre no CEO.
E eu estou muito nesse aspecto, por isso, ou seja, o diretor de recursos humanos cada vez mais tem que ter um perfil muito mais de CEO, muito mais de levar a missão. Cada vez mais os recursos humanos são uma parte fundamental dentro das empresas, e assim como o Jack dizia, eu concordo inteiramente que até deve ser o próprio CEO a fazer isto, porque levar a missão e a cultura da empresa nos dias de hoje é tão importante, e que já era uma coisa que acontecia há mais de 15 anos, se calhar até mais que o livro tem, mas que é tão importante para conseguirmos realmente ter o sucesso que precisamos, que realmente continua a ser esse fundamento. Por isso, ou seja, o perfil do diretor de recursos humanos, quanto a mim, tem que ter muito este pensamento de CEO, de conseguir realmente ter uma visão 360 da parte das empresas, da empresa toda, para conseguir passar uma missão e uma cultura que são fundamentais para depois conseguirmos ter as pessoas realmente integradas e a fazer aquilo que querem. E depois disso, acho que muito importante, que é uma tendência também muito grande agora dos próximos tempos, é a questão do networking. Eu acho que cada vez mais as pessoas quase que são contratadas também por quem é que conhecem, como é que conseguem estar dentro das tendências, o que é que conseguem levar também para além daquilo que têm. E eu acho que isso cada vez é mais visível, e num diretor de recursos humanos, eu penso que isso ainda diz mais, porque se consegue perceber um bocadinho o que está à volta. E por isso, tendo estes dois temas, ou seja, uma visão 360, muito mais de CEO, quase se calhar ao lado do CEO é a pessoa que mais deve conhecer a empresa, e para levar a missão e a cultura, e depois a questão do networking cada vez mais importante, não só na função de recursos humanos, porque normalmente esta questão de networking era muito dada o enfoque principalmente nas questões mais de vendas, mas cada vez mais acho que a questão do networking, saber boas práticas, também poder consultar outras pessoas, acho que cada vez é mais importante e acho que vai ser cada vez mais levado também, e não só na questão de venda. Muito obrigado, Miguel. Rita, perguntas da nossa assistência? Sim, uma pergunta muito interessante que eu considero, agradeço já esta pergunta porque é um tema que me inquieta, digamos assim, já há algum tempo. Então, fará sentido continuar a chamar recursos humanos a uma área que deverá acompanhar as equipas? E a pergunta é para quem, Rita? Como? É para todos. Força, Nelson, já começaste a falar. Sim, para todos, sim. Nós já temos nós já continuamos a chamar diretor de recursos humanos e cliente interno, ou seja, nós queremos acrescentar, eu acho que não acrescenta muito mais àquilo que recursos humanos, do que os recursos humanos fazem, que é gerir o cliente interno, mas quisemos reforçar a mensagem com esse título, se quisermos, não é? Mas eu acho que faz sentido, porque nós o que gerimos são os nossos recursos humanos, o nosso conhecimento que está dentro, que as pessoas trazem para a organização. Portanto, eu acho que os títulos dizem pouco. Chamar-me CEO ou diretor-geral ou administrador é igual. Eu sou o tipo que tem de trazer os resultados para dentro da organização através de pessoas, ponto final. Eu acho que aí acho que faz sentido continuar a chamar. Bom, eu proporia, mas já está ocupada a sigla que pudéssemos usar DCH, Diretor da Cultura Humana, porque de facto é o grande desafio que nós temos hoje nas organizações, é de conseguirmos promover e desenvolver esta cultura de humanização das organizações, que naturalmente deverá integrar tudo aquilo que são as dinâmicas de processo, de automatização, de criação de automatismos naquilo que são práticas recorrentes, mas deve fazê-lo no sentido de promover uma crescente humanização nas relações internas entre as pessoas, humanização nas relações com os clientes, com os parceiros de negócio, com a comunidade em que estamos integrados. E o diretor de recursos humanos pode ser, de facto, o diretor da cultura humana e o responsável pela promoção em conjunto, de resto, com toda a liderança e com o CEO, por esta cultura humana nas organizações. Portanto, DRH podemos migrar para DCH, temos é que negociar aqui a utilização da sigla. A utilização da sigla. Miguel, e tu, sobre recursos humanos, sobre o conceito, a ideia, rapidamente. Eu já foi um bocadinho dito tudo e vai um bocadinho também no sentido das intervenções que eu tive. Eu acho que obviamente não é o nome que é importante, é realmente como ele se faz e o que é que tem que fazer. Mas, ou seja, a questão cultural fundamental, a questão da missão também já foi dito fundamental. Tudo isto, obviamente, acho que acaba por dizer um bocadinho daquilo que nós queremos do diretor de recursos humanos.
e agora como é que se chama ou como é que deixa de chamar, acho que isso não é relevante, é muito mais importante quem lá está e como é que ele faz. Ok. Rita, temos mais perguntas da assistência? Não, neste momento não. Não? Vamos avançar. Pedro, obrigada. Então deixa-me fazer uma pergunta final, mas que eu aviso já que é altamente provocadora, mas que era uma resposta muito curta, porque não temos muito tempo para responder a grandes provocações. A grande provocação é, eu acho que é tudo muito bonito e os senhores CEOs dizem que querem que os diretores de recursos humanos falem do propósito, do desenvolvimento organizacional, da cultura da organização, da questão do humanismo empresarial, que eu gostei da expressão, mas isso, se os diretores e diretoras de recursos humanos forem fazer isso, roubam o protagonismo dos CEOs. Como é que é, meus amigos? Estão disponíveis a dispensar algum desse protagonismo que, entretanto, foram ganhando, falando de temas que classicamente não eram do CEO, como propósito, cultura, etc., felicidade, como o Miguel há bocado estava a falar? Estão disponíveis a partilhar algum desse protagonismo com o tal diretor do que seja no futuro e, afinal, os diretivos de recursos humanos estarem mesmo conectados com a estratégia da vossa organização? É quase pergunta para 1 milhão de euros, mas eu queria um bocadinho mais do que sim ou não, mas não temos muito mais tempo. Quem é que quer começar? Quem é que alinha mais nesta provocação? Miguel, queres começar tu agora? Foste sempre o último. Não, o Sérgio quer falar. Vá, Sérgio, vá. Força, Sérgio, vá lá. Eu alinho na provocação e basicamente partilho, Pedro, com todos que eu não estou à espera de ter um diretor de recursos humanos que me apoie. Eu estou à espera de ter um diretor de recursos humanos que seja co-construtor da dinâmica de desenvolvimento da organização comigo. E, portanto, nesse sentido, aquilo que é a dinâmica de desenvolvimento organizacional é demasiado exigente para que estejamos à espera de haver o protagonismo de um CEO. Eu acho que tem que haver um protagonismo de uma equipa de liderança e, sobretudo, uma construção que nos permita passar de tarefas para propósito, ou seja, passarmos da habilidade para o sentido de fazer algo em função de um determinado propósito. E, nesse sentido, o trabalho tem que ser conjunto e tem que ser desenvolvido com muito protagonismo do diretor de recursos humanos. Muito bem. Miguel ou Nelson? Quem fala agora? Tem que ser rápido. Eu adorava, ou seja, Pedro, adorava que o diretor de recursos humanos tirasse todo o protagonismo do CEO e não era só eu, o CFO também, todos, adorava. Ou seja, obviamente também é um bocadinho politicamente correto, mas é mesmo assim, ou seja, acho que temos que trabalhar todos como equipa e se houver a pessoa de trabalhar melhor, desde que mantenham, obviamente, a missão e a visão que têm, é espetacular, não é? Ou seja, acho que aí nesse ponto, acho que estamos todos alinhados nesse ponto, porque se assim for, eu adorava, pá, que eu não tivesse que fazer nada em relação a isso e nem soubesse os temas, que ainda era melhor assim, não. Por isso, mas adorava mesmo, bem, adorava. Muito bem. Resposta provocadora para uma pergunta provocadora. Nelson. Quer dizer, eu acho que já tenho, portanto, eu giro 5 países, dos quais o Reino Unido e a Irlanda são aqueles que me levam quase tanto tempo como Portugal, e se eu não tiver uma boa equipa atrás, quer aqui, quer fora, vou ter um problema. Portanto, eu acho que o papel de um bom CEO e um bom CEO é aquele que desenvolve as competências da equipa que tem ao lado, não é? Tem de ser, só tem 2 papéis. Um é missão, visão e ver se a estratégia e o negócio está a correr conforme esperado. E o segundo é pagar as luzes da empresa para não gastar na energia e para respeitar o meio ambiente. No momento em que um bom CEO conseguir fazer isto, significa que a sua equipa está a fazer tudo o resto da forma correta. Eu já consigo fazer isso em alguns países. Portanto, eu não tenho nenhum obstáculo que seja. Aliás, grande parte, por exemplo, das entrevistas que nós damos, que seriam entrevistas dadas pelo CEO, já é o diretor de recursos humanos ou o diretor de marketing a dar, porque eu acho que, de facto, o protagonismo deve ser deles. E eu, cada vez mais, passo tempo a apagar luzes dentro do escritório. Portanto, acho que é um bom desafio para as pessoas e que um dia algum deles me substitua dentro da organização. Muito bem, fantástico estar convosco. Foi uma conversa super deliciosa, como eu tinha prometido, de bons conversadores, e foram os diálogos CEO DRHs. Rita, ainda queres força? Sim, eu acho que esta pergunta é tão interessante que chegou, entretanto, se Pedro, não sei, um diretor de recursos humanos em trabalho remoto é um futuro possível? Contratariam um
Não sei, se calhar um de vocês, para rematar aqui este... Um de vocês. Quer dizer, Portanto, um DRH remoto. Nós temos a nossa diretora de recursos humanos, quer dizer, no Reino Unido e Irlanda, eu estou remoto, portanto, e eles também. Em Portugal vem ao escritório uma vez por semana, portanto, já está de forma remota. Embora eu acho que, falávamos de intuição há bocadinho, eu não vejo a função, nem esta nem quase nenhuma, de forma remota totalmente. Talvez, provavelmente, na área das tecnologias, mas na minha área provavelmente não. Ou seja, vejo neste momento, não vejo no futuro totalmente remoto, acho pouco provável. Acho que humano com toque digital, sim. Agora, digital sem o humano, não. Muito bem, então vemos um diretor de recursos humanos híbrido, mas nunca só remoto. Muito bem. Foi um gosto participar e, enfim, moderar estes senhores fantásticos e que, enfim, têm esta visão tão humanista e empresarial. Gostei tanto da expressão que estou a utilizar, roubar a expressão aqui ao Sérgio para fazermos aqui a conclusão deste nosso trabalho. E já a seguir a Rita vai apresentar o próximo debate que não podem perder. Não saiam dos vossos lugares, é assim que se diz na televisão e eu aprendi isto, porque o melhor fica sempre para o fim. A seguir, a vingança serve-se fria. Vamos ter um CEO que se vai atirar descaradamente a diretor de recursos humanos e fazer as perguntas ao contrário. Não percam para ver. Foi um gosto e muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Nelson. Muito obrigado, Miguel. Foi o início da manhã. Foi fantástico. Foi extraordinário partilhar com esta boa energia e começar esta manhã. Está bem? Até à próxima. Obrigada. Tchau. Obrigada a todos também. Obrigado. Fiquem bem, obrigado.